Levantemos suas mãos agora e queremos proclamar nesta noite a abundância do Senhor na sua vida, amém, irmãos? Eu sei que da forma que você entrou, você não vai sair. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele é capaz de fazer, mover montanhas, águas, porque Ele te ama, irmão. Porque Ele te quer. E Ele é capaz de mudar a sua história nesta noite, amém? E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e comece a contemplar as maravilhas do Senhor, do teu Senhor, aquele que é capaz de mudar a tua história, aquele que é capaz sim de mudar o teu passado. Ele é Deus. Quando eu irei sempre chegar ao altar do Senhor, porque é Ele que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que cura onde dói, aonde foi ferido, aonde foi machucado. É esse Senhor que cada dia cura o nosso coração, cura a nossa alma. Deixa Jesus te curar através desse hino. Deixa Ele já começar a tocar na tua alma. Deixa Ele te curar e te libertar. Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor. Com ardor eu vos procuro, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, por ti. Pois o que há em mim é o meu nada e o bom. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará. Saciará minha sede, Jesus vai saciar sua sede. Meu louvor será eterno, a alma enamorada. Quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza, vou ver a tua glória, ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar,
Quem quer encontrar Jesus nesta noite? Fala eu. Você acredita que você vai encontrar Jesus nesta noite? E que a sua alma vai ser curada? E que as suas lágrimas vai ser enxugada nesta noite? Quero chamar o irmão Gilberto aqui. Que através desse irmão, eu tenho certeza, você será curado. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará, saciará minha sede, meu louvor será eterno. A alma enamorada, quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza, vou ver a tua glória. Vês como é belo? Como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar, Quando eu te encontrar, quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. eu estive há 10 dias atrás, eu fiquei no balneário de Camboriú, evangelizando. E longe da minha família, 10 dias eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias. Não sente-se ainda não. Ouça o que eu tenho para dizer para ti. E eu me lembro que no segundo dia que eu estava lá, eu acordei de manhã cedo. Nós fomos em 3 missionários para aquela cidade. E uma chuva muito forte caiu sobre Santa Catarina naquele dia. Os irmãos que estavam comigo se aprontaram, colocaram uma bermudinha, e eu coloquei uma calça, um tênis. Eles olharam para mim e falaram assim: você não vai na praia? Eu falei: irmão, com um tempo desse, eu não entro na água nem morto. Além de estar frio, está chovendo, querido. Entramos dentro do meu carro e fomos para a cidade. E eu parei, me lembro, na oficina de um amigo meu, da cidade de Itapema. Um rapaz que eu tenho muito apreço e carinho, chamado Paulo. E quando eu desci do meu carro, ele deu um sorriso, me deu um abraço, a paz de Jesus, e ele me disse assim: irmão, você pode me ajudar? Alagou todas as ruas da cidade. E ligaram para mim e socorreram um carro. Eu falei: vamos embora. Rodamos mais ou menos uns 4 quilômetros, mais ou menos. Paramos em uma casa, ele pegou a chave de um automóvel, entrou de novo no seu carro e fomos em direção para encontrar aquele carro que estava no meio da enchente. Amado, foi uma cena triste de se ver. Muito longe, enxergamos somente a parte de cima do carro fora d'água.
Nós estávamos em 4 dentro do carro dele. Ele olhou para a água, olhou para o carro e ele disse: eu vou buscar aquele carro. Amado, confesso que eu pensei, esse cara é maluco. E ele estava com um carro novo, uma Brasília 7.6, zerada. E ele começou igual um barco a colocar aquela Brasília no meio da água. Mas, querido, quando começamos a avançar, muitos moradores daquela rua estavam no meio das ruas, porque a água tinha invadido a sua casa. E aquelas pessoas se dirigiram para a rua para parar aquele automóvel. Porque quando aquele automóvel passasse na frente de suas casas, uma grande onda se formaria. E a destruição que já havia entrado em seu lar ainda se tornaria maior. E aquelas pessoas desesperadas começaram a gritar: para, não vai, não vai, não vai. E nós não entendíamos o que aquelas pessoas estavam dizendo, porque nós não estávamos dentro do sofrimento dela. Nós não estávamos passando o que elas estavam passando. E quando paramos o carro, então também o nosso carro foi atingido pelos efeitos da enchente. O carro morreu e não pegou mais. Primeira coisa que eu quero que você saiba com essa história: que ninguém nesse mundo pode compreender o tamanho da sua dor, como nós não compreendemos o tamanho da dor daquele povo que estava sobre a água. Mas eu quero dizer uma notícia boa para você: Deus te compreende, e Ele te entende, e Ele sabe o tamanho do seu sofrimento, e é por isso que Ele te trouxe aqui, amém? Foi por isso que Ele te chamou, amém? Mas, amado, os irmãos começaram a descer do carro, e eles estavam de bermudas, vocês se lembram? E eu estava e eu disse que eu não entrava na água nem. Amado, no meio da enchente não teve como. Arranquei o meu tênis, levantei a calça, mas não adiantou muito, porque a água já estava à beira da cintura. E vamos empurrar a Brasília. Amado, naquele instante eu lembrei da minha história. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam assim: esse não tem mais jeito. Quando as pessoas olharam aquele carro que estava no meio da enchente, disseram a mesma coisa. Mas teve 4 pessoas que desceram daquele carro e empurraram. 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, até que aquele carro estivesse fora da água. Mas nós fomos para socorrer outro carro e voltamos novamente para a enchente e tiramos aquele outro carro que estava também atolado com água até o teto, querido. Deixa eu falar para você, amado. Ei, eu não conheço a sua história, mas eu conheço um Deus que conhece. E nesta noite, não importa se as ondas estão cobrindo o seu pescoço, Deus vai entrar aonde você está, na profundeza do abismo que você está vivendo, na prova que você está sofrendo, e vai te tirar daí, amém? Porque Ele quer te encontrar, amado. E Ele não vai medir esforços, Ele vai se molhar todo, Ele vai entrar na lama, somente para que você saia daí. Você acredita que Deus, nesta noite, pode ser a sua resposta, sim ou não? Você acredita que nesta noite Deus pode trazer um renovo para a sua família, sim ou não? Você acredita que nesta noite Deus já está fazendo uma obra nova em nossa casa, sim ou não? Então aplauda ao Senhor, querido, porque o nosso encontro com Deus vai ser um encontro triunfal, um encontro de pessoas vencedoras. Deus nos trouxe aqui para que possamos sair daqui
pessoas vitoriosas. Por isso vamos cantar. Quando eu te encontrar, o imperfeito então, enfim, desaparecerá. Feche seus olhos. Se você aprendeu, canta conosco. Solta sua voz. Faz desta oração uma profecia de libertação para o seu coração. Amém? Então canta, amado. Solta a sua voz. Quando eu te encontrar, Senhor. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará. Saciará minha sede. Meu louvor será eterno. Meu louvor será eterno. A alma enamorada. Quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda a tristeza. Vou ver a tua glória. Vou ver a tua glória. Vês como é belo. Ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar, Quando eu te encontrar, quando eu te encontrar, minha alma se alegrará, Senhor. Vamos cantar esse finalzinho. Quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. Esse pedacinho é fácil. Vamos levantar esse brado para o Senhor. Quando eu te encontrar, a minha alma se alegrará. quando eu te encontrar, minha alma se alegrará. Mais uma vez, vamos cantando isso. Quando eu te encontrar, faz disso um canto novo. Vai soltando a sua voz quando eu te encontrar, Senhor. A minha alma se alegrará, meu Deus. A minha alma rejubilará na tua presença, Minha Pai. alma se alegrará. Vai cantando isso, povo de Deus. Vai soltando a tua voz. Vai colocando força na tua oração. Quando eu te encontrar, Senhor. Quando eu te encontrar, Minha alma se alegrará. Quando eu te encontrar, solta bem forte agora. minha alma se alegrará. Pode aplaudir, querido. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Se alegrará, se Ele alegrará. está no meio de nós. Se Minha alma se alegrará. alegrará. Se alegre em Deus, se alegre em Deus. Ele está no meio de nós. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto. Há 20 anos eu tenho caminhado com o Senhor. Percorrido muitos locais desse nosso país, pregando e testemunhando o que Deus fez em minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, que nesta noite será uma noite de bênção. Eu vivo em minha carne aquilo que foi
profetizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 em diante. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. E eu tenho testemunhado o que Deus realizou em minha história. E eu espero, eu acredito e eu creio que aquilo que Deus realizou na história da minha família vai ser um grande renovo para esta comunidade. Vai ser um grande soprar de Deus para a sua família. E não importa mais se você tem um filho que está sobre o efeito e sobre o uso da dependência química. Se você tem na sua casa uma pessoa que está lá sobre o vício do álcool. Eu creio, irmãos, que hoje Deus entrará com uma intervenção poderosa na sua casa. Amém? Você acredita nisso, querido? Que o que nós vamos sentir aqui vai se refletir na nossa casa? Sim? Eu creio, irmãos. Eu comecei a usar drogas muito cedo, que foi dos 5 para os 6 anos de idade, quando pela primeira vez eu experimentei uma droga muito comum em nossas famílias, chamado bebida alcoólica. A primeira vez que eu bebi, não foi muito, foi um copinho daqueles pequenininhos de vinho. Estava tendo uma reunião familiar, uma festinha em casa, e tinha uma garrafa de vinho em cima da mesa, e eu, aquela coisinha pequenininha, estiquei a mão, peguei um copo, e foi o suficiente para que eu me embriagasse. E o efeito daquilo, eu comecei a pular no terraço da minha avó, porque eu não conhecia as reações ainda da bebida alcoólica. E quando menos eu percebi, eu havia caído, e havia um vaso no chão, e eu acabei cortando a minha testa, e eu tomei 7 pontos na testa. Meu pai estava trabalhando, e quando ele chegou do trabalho, ele ficou muito nervoso, muito irado, com aquilo que havia se acontecido. Depois eu comecei a beber naqueles bailinhos de criança, sabe? Quando a gente se reunia, eu não gosto muito de falar a minha idade, mas preto quando pinta tem muito mais do que 30. Né? Vocês podem acreditar que eu já passei faz um bocado de tempo. Sou de uma época, querido, que bailinho, você se reunia com 10 menininhas dentro de uma garagem, mais 10 rapazes, colocava um disco de vinil numa vitrola, e ali a gente dançava uma lenta. Não sou tão velho assim não, hein? Estava eu, querido, eu era o único negrão da festa, e naquela época, negão não fazia tanto sucesso, ninguém queria dançar comigo, até que um dia apareceu uma menina na festa, que ninguém queria dançar com ela, e aí aquilo me intrigou. Eu fui descobrir por que ninguém queria dançar com ela. Quando ela deu um sorriso, amado, ela só tinha um zagueiro e um centroavante na boca. Eu falei, meu Deus. Eu fui sentar no escuro, eu falei, tomara que ela não me veja, né? O melhor lugar para o negão não ser notado é no escuro. Estava lá eu sentadinho, e ela veio em minha direção, e ela olhou para mim e falou, vamos dançar? Quando eu olhei para o rosto dela, eu falei, vamos, né, filha, fazer o quê? Eu acho que é por isso que eu comecei a beber cedo. Meu Deus. Amado, quando eu saía para a balada, muitas vezes eu nem lembrava como eu chegava em casa, de tão louco que eu estava, sobre o efeito da bebida. Não lembrava quem tinha me colocado na cama, quem tinha tirado meu sapato, quem tinha colocado a minha coberta sobre mim. Certamente era minha mãe, mas eu não lembrava de tão bêbado que eu estava. Um dia, eu fui para a balada, mas eu bebi tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eu fui descer do ônibus, eu pensei que o ônibus estava parado, mas o bendito do ônibus estava andando, querido. Quando eu pisei o pé no chão, eu ralei metade do corpo, amado. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe ouviu o portão abrir,
e fez aquele barulhinho, né? Só que ninguém abriu a porta. Meu pai dá uma volta na casa, estou eu jogado atrás da casa no meio da água. Quando a minha mãe tira toda a minha roupa, ela viu que eu estava machucado. E ali eu vi como minha mãe me amava, querido. Minha mãe me amou tanto naquela noite, que ela passou aquele remédio que arde. Como que chama mesmo? Que amor, gente. Amado, eu não sei quem inventou aquele remédio, querido. Mas eu acho que foi o capeta, porque eu nunca vi um remédio para doer tanto igual aquele. Aquilo que na hora que batia num ralado, querido, você podia soprar 3 dias sem parar que não passava dor, amado. Mas minha mãe falou que eu estava tão anestesiado que eu só fazia assim. Cachaçado. Minha mãe me cobriu, dorme com os anjos. Que bondade. Acordei no outro dia, fui mexer a perna. Ai. Fui mexer o braço. Ai. Quando eu fui tirar a coberta. Ai. Minha mãe esqueceu de colocar um lençol. O bagulho agrudou tudo. Só saiu debaixo do chuveiro. Aprendi a lição. É igual quando nosso pai fala, né, jovem? Entra por um ouvido. E o jovem falando para mim no encontro de jovem. Tá bem? Aquela velha abre a boca para jogar praga. Mas não é. Quando mãe abre a boca, amado, o bagulho parece que pega, não é verdade? É ou não é? Então deixa eu dizer algo para você, mãe. Se quando abrimos a nossa boca para amaldiçoar ou para alertar o nosso filho, acontece. Se quando você abrir a sua boca a partir de hoje para profetizar bênção, libertação, cura e milagre na história das suas crianças, isto também vai acontecer. Amém? Porque você tem algo chamado graça de estado, e a graça de Deus está sobre você, mãe, está sobre você, vó, que criou o seu neto, porque a mãe não quis saber. Não importa se você adotou, não importa se você é tia, a graça está sobre você. Então abra sua boca para abençoar, abra sua boca para profetizar bênção, abra sua boca para orar por esse filho, por essa pessoa que está dentro da sua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Amém? Chegou o Natal, foi quando realmente eu comecei a fazer uso da maconha. Primeira coisa que eu pensei, eu nunca vou ser um viciado. Segunda coisa, eu paro a hora que eu quiser. Terceira coisa, eu sempre vou ter controle. Grande engano. Porque quando eu fui perceber, eu estava usando droga todo dia. Não era mais de vez em quando. Eu acordava às 6 horas da manhã para poder ir trabalhar. Ia no fundo da casa dos meus pais. Fumava droga. Guardava aquele restinho que a gente chama de bagana, numa caixa de fósforo. Porque eu não via a hora de chegar 6, 7 horas, meio-dia na empresa, perdão, para poder usar aquela droga. E não via a hora de chegar 6, 7 horas da noite, na onde eu morava, para se reunir com os meus amigos e podermos comprar mais droga para usarmos até 11, meia-noite. Mas não parei por aí. Um dia eu pego todo o meu pagamento, me dirijo para a boca de tráfico, e com todo o meu pagamento no bolso, naquele domingo à tarde, eu comprei meio quilo de maconha. Coloquei dentro de uma mochila e levei para dentro da minha casa. Eu estava atrasado para ir para algo chamado balada, como os jovens falam. Joguei a mochila debaixo da minha cama. Meu pensamento, quando eu chegar, eu escondo. Só que quando eu cheguei por volta das 11h30 da noite, qual não foi a minha surpresa? Minha mãe com a droga na mão. Primeira coisa que a gente fala, não é meu. Aquela cara de pau lascada. Deixa eu dizer algo para você, mãe, pai. Drogado nenhum dá droga para outro guardar. Se você já teve essa infelicidade,
É esta palavra que eu posso dizer, esta infelicidade de pegar a droga no bolso da calça do seu filho, da jaqueta, da camisa. E talvez ele olhou para você como eu olhei para minha mãe e falei, não é meu. Saiba de uma coisa, uma grande virtude do drogado é ser mentiroso. 2 meses depois, acabou aquela droga, estava eu, numa boca de tráfico, numa terça-feira, 7 horas da noite, comprando mais meio quilo de droga. Falei, agora eu estou esperto com a véia. Cheguei em casa, irmãos, abri o portão, fui no fundo do quintal, peguei uma enxada, a droga na outra, cavuquei um buraco, enterrei o bagulho, pisei na terra, olhei para ela e falei, aqui ninguém te acha. E saí para fumar, querido. Quando eu voltei 10 horas da noite, quando foi minha surpresa? Minha mãe com o bendito bagulho na mão. Olhava para o rosto dela indignado. Falei, mãe, como que a senhora achou o bagulho? Aí veio a resposta não esperada. Estava assistindo televisão, deu vontade de plantar couve? Plantar couve? 10 horas da noite, em cima do bagulho. Mas como de todo mal a gente tira um bem, eu também tirei o bem, um bem daquele mal. Eu fiquei imaginando se aquele pé de couve pega. Minha mãe abre a geladeira para fazer uma salada para meu pai, vê que não tem nada, dá uma olhada no fundo do quintal, vê aquele pé de couve, vai lá, arranca 2 folhas, corta bem fininha, tempera com vinagre e azeite, dá para meu pai comer. Meu pai começa a comer aquela couve, dá uma olhadinha para nós. Pô, bem, essa couve está muito louca hoje, hein? Imagine só, me sentir culpado o resto da vida, querido. Então deixa eu dizer algo para você, jovem. Mãe é problema. A véia, na hora que ela cisma com alguma coisa, querido, sai da frente, amado. Não adianta você achar que você está escondendo. Porque mãe, como eu disse para você, tem algo chamado graça de Estado. E uma mãe que reza então, querido, é uma potência. Parabéns para vocês que já estão no grupo de oração, rezando pela sua família, buscando a conversão dos seus filhos, buscando a conversão dos seus familiares. Parabéns, mãe, porque é assim que tem que ser. Nós temos que buscar mesmo, mas buscar em Deus. Em 1987, eu começo a frequentar uma favela chamada Jardim Elba, Parque Santa Madalena. E lá eu conheço uma droga chamada BAC, cocaína injetável na veia. E eu me trancava no banheiro da casa dos meus pais. E muitas madrugadas eu passava lá trancado no banheiro, injetando droga na minha veia. Só que ela trouxe uma outra reação para o meu organismo. Quando eu não tinha droga, eu ficava em uma cama com febre de quase 40 graus, tendo calafrios. Minha mãe não sabia por quê. Mas era a ausência da cocaína em meu sangue. Até que um dia, eu cheguei em casa, preparei uma salmoura e minha mãe me observando. Água, vinagre, sal, e levei para o quarto. Eu havia jogado cocaína fora da veia, e o braço incha, ele necrosa. E quando minha mãe estendeu meu braço estava inchado. E ela disse assim, eu conheço esse sintoma, porque tinha um rapaz em nosso bairro, o Delei, que hoje Deus o tem em bom lugar, que foi assassinado. E minha mãe já tinha visto aqueles sintomas. E eu disse para ela, não mãe, eu não uso essa droga não uso não. Mentiroso, eu não falei para vocês, o drogado ele é mentiroso. Só que aquilo se repetia semana após semana. E um dia, passando mal, eu olhei para ela e disse, mãe, me ajuda. E eu fui internado em São Bernardo do Campo, em um hospital psiquiátrico. E eu ia fazer um tratamento que ia durar 60 dias.
Estávamos lá em mais ou menos 10, 11 pessoas, e o intuito de todos nós éramos parar de usar droga, era se libertar daquele vício que estava nos matando e nos destruindo. Mas depois de 40 dias, o médico me chamou no seu consultório, e olhou para mim, e disse assim: Gilberto, infelizmente, o seu exame de AIDS deu positivo. Mas não se preocupa não, para de usar droga, que você vai viver pelo menos 3 anos, ou menos. Eu tinha somente 17 anos, e aquele médico estava dizendo para mim, que se eu não usasse mais nada, pelo menos até os 20 eu ia viver, e o que eu ia fazer com os meus sonhos? Eu ia colocar dentro do saco de lixo e falar pro lixeiro: leva, porque minha vida já era. Eu joguei minha vida fora no dia que eu injetei uma porcaria de uma seringa, contaminada com o vírus da AIDS na minha veia. Eu tinha um monte de sonho, eu sempre sonhei em ser pai. E eu perguntei para o médico se eu poderia ter filhos. E ele, olhando para mim, ele disse assim: esquece. Ele enfiou um punhal em meu coração. Naquele momento, eu comecei a chorar, na frente daquele homem, como eu nunca tinha chorado na frente de nenhum homem antes. Eu comecei a recordar a minha história e minha vida. Quantas vezes, querido, eu não dei valor naquilo que Deus tinha me dado de mais valioso, que era meu ser e a minha vida. Eu não tinha olhado para dentro de mim. Eu ficava preocupado com um tênis legal, um tênis da moda, uma calça legal, uma camisa de marca. E quantas vezes meu pai não comprava aquilo porque ele não podia dar aquilo que eu queria. Eu batia a porta do meu quarto na cara do meu pai e ficava lá dentro muitas vezes pensando em se matar, em tirar a minha própria vida, achando que minha vida não prestava, que minha vida era uma merda. Querido, olha para mim. Será que a sua vida é tão ruim assim? Ei, você não sabe que acordar todo dia de manhã e se olhando no espelho, saber que dentro da sua veia corre uma doença que não tem cura, mano. Para você falar para mim que porque você não tem um carro bonito, porque você não comprou uma casa legal, porque você não tem uma roupa da hora, isso acabou o seu mundo. Isso é muito pouco, querido. Isso é muito pouco. Sabe o que me deixa mais entristecido? É quando eu saio pelas ruas, pelas praças, e aí eu vejo jovens usando droga, e muitas vezes jovens falando um para o outro: olha, eu passei esse final de semana pipando, cheirando, fumando, 3, 4 dias trancado dentro do quarto, enquanto eu fico lutando desesperadamente por um único dia de vida. Somente um dia. Eu vejo um monte de jovens jogando a sua vida fora por uma merda que cabe na palma da mão. Ainda bate no peito dizendo que é malandro. Ah, se você soubesse o que você está fazendo com a sua vida, jovem. Se você soubesse o que você está fazendo com a história, com a sua história. Que você está fazendo com o bem mais precioso que Deus colocou em suas mãos, a sua vida. Você voltaria hoje para Deus. E eu estou dizendo isso porque eu sei que esse DVD vai entrar em muitos lares. E muitos jovens vão estar assistindo o que eu estou falando aqui agora, querido. Muitas pessoas drogadas, talvez com os olhos estatalados, vão estar ouvindo essas palavras: chegou a hora da sua libertação. E é hoje, não é amanhã, é agora. Deus tem pressa. Ele não quer mais ver a sua destruição, como eu fiz com a minha história. Eu saí daquele consultório e uma das cenas mais tristes eu vivi naquele momento. Era uma praça muito grande que tinha dentro daquela clínica. Eu pedi para o médico chamar uma pessoa que para mim não fazia muita diferença: meu pai. Para que vocês possam entender, o meu pai durante 30 anos foi um alcoólatra. E muitas agressões físicas eu presenciei dentro do meu lar. E é por isso que para mim não fazia diferença.
E eu nem sei porque eu lembrei dele. Mas eu sentei num banco. E olhei para o portão aonde meu pai encostaria o seu carro. E eu chorei durante 3 horas, sem parar 1 minuto sequer. Feche seus olhos, querido. Porque essa canção que vai ser tocada para você agora é o que eu vivi naquele instante. E talvez você também possa estar vivendo o que eu vivi naquele momento. Ouça a letra dessa canção. Dói dentro de mim as marcas que ficaram no passado, pois no meu coração ficou gravado a perda inaceitável. Dói dentro de mim, dentro do meu peito sinto um aperto, pois a ilusão me fez acreditar Que para mim não existia esperança. Dói dentro de mim as marcas que ficaram no passado, pois no meu coração ficou gravado a perda inaceitável. Dói dentro de mim. Dói dentro de mim, dentro do meu peito sinto um aperto, pois a ilusão me fez acreditar Que para mim não existia esperança. em tua presença, Senhor, em tua presença apresento minha dor, em tua presença eu declaro, Senhor, quero recomeçar. Em tua presença, em tua presença apresento minha dor, em tua presença eu declaro, Senhor, quero recomeçar. Se em prantos eu cair, se meu choro eu não resistir, vem, Senhor. vem, Senhor, me amparar, vem me amparar. E se cair lágrimas, Se cair lágrimas de dor, a minha cura está no teu cura amor. está no teu amor. Vem, Senhor, me abraçar, vem me abraçar. E se em pranto eu cair, Senhor, vem me abraçar, Senhor. Se em prantos eu cair, se meu choro eu não resistir, vem, Senhor, me amparar, vem me amparar. E se cair lágrimas de dor, E se cair lágrimas de dor, a minha cura está no teu amor. está no teu amor. Vem, Senhor, me abraçar, vem me abraçar. Vem me abraçar, Senhor. Oh, Senhor, vem me abraçar nesta noite. Vem curar o meu coração, Senhor. Vem curar as minhas dores. Vem me abraçar, meu Deus. Vem me abraçar. Eu quero sentir o teu abraço de Pai. A tua ternura me aquecendo, Senhor. Vem me abraçar, ó Pai.
Canta junto comigo, querido. Vem me abraçar. Canta só essa frase assim. Vem me abraçar. Me abraçar. Isso, vai pedindo isso para Deus. Deus quer abraçar você nesta noite, querido. Vai pedindo. Vem me abraçar, Senhor. Vem me abraçar. Vem me abraçar. Vem me abraçar. Que o Senhor me mostra nesse instante. São pessoas sendo curadas por esse abraço de Deus. Há muito tempo você não é abraçado, irmão. Há muito tempo você não tem ninguém para te abraçar. Eu não sei aonde você está, jovem. Eu não sei aonde Deus vai te encontrar. Mas receba o abraço de Deus agora. Você que nem conheceu a sua mãe, sinta o abraço do Pai, curando as suas dores, as suas feridas. E mesmo que em pranto você cair, o Senhor está lá para te abraçar. Se em pranto eu caí, Se em prantos eu caí, se meu choro eu não resisti, vem, Senhor, me amparar. Vem me amparar. E se cair lágrimas de dor, a minha cura está no teu amor. Vem, Senhor, me abraçar. Vem me abraçar. abre os seus olhos. Naquele instante, eu vi meu pai chegando. E quando eu disse para o meu pai que eu era portador do vírus da AIDS, eu vi meu pai chorando, como eu nunca tinha visto antes. E eu tomei coragem para dizer para o meu pai algo que eu nunca tinha dito: Pai, eu te amo. Então, de todo mal, Deus sempre tira um bem. Eu saí dessa clínica e conheci uma menina chamada Rita. Ela tinha 14 para 15 anos de idade, era virgem. E eu não falei para ela que eu era portador do vírus chamado AIDS. E nós tivemos a nossa primeira relação sexual. Houve muito sangramento e nenhum tipo de prevenção. E depois de mais ou menos 3 meses eu disse para ela que eu era portador do vírus da AIDS. E para minha surpresa, ela não me deixou. Levei ela em 2 hospitais que eram centro de referência no estado de São Paulo. Um muito conhecido chamado Emílio Ribas. E graças a Deus, o seu primeiro, segundo e terceiro exame deram negativo. Eu passei 9 meses sem usar droga. 9 meses depois eu voltei a usar de novo. E eu voltei para uma droga chamada crack. Com o crack, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu comecei a vender a droga. E eu me tornei um assaltante à mão armada. E depois de muitos assaltos, nós invadimos uma casa. E na fuga, a pessoa que estava comigo foi presa. E eu consegui fugir da polícia. E fui morar na casa da minha avó, num quartinho 2,5 por 3,5. Na onde eu conheci uma mulher muito corajosa, chamada Dona Alice. Que veio conversar comigo. Dizendo que existia alguém que poderia mudar a história da minha vida. Eu olhei para ela e falei: minha senhora, quem vai mudar minha vida? Olha a situação que eu estou.
fugido da polícia, drogado. Quem vai mudar minha vida, minha senhora? Ela apontou o dedo no meu nariz e falou: Deus pode tudo. Eu desmontei, querido. Eu falei: se Deus pode mudar minha vida, eu quero conhecer Ele. Então ela me chamou para ir conhecer um local chamado grupo de oração. Chegamos num grupo de oração muito parecido com esse. A igreja estava cheia. Conheci lá um cara chamado Ricardo Galhardo. Ele estava lá na frente fazendo o pessoal levantar a mão. Amado, e ele disse assim: jovem, você que tem problema com álcool e droga, levanta da sua cadeira, entrega a sua vida para Jesus. Ele está ali. Naquela hora, eu olhei para ele, olhei para minha mãe e falei: vamos embora. Minha mãe: o que foi? Falei: vamos embora. Esse cara é mais louco que eu, não está vendo que lá não cabe nem a cabeça do cara, meu? Mas aí, com uma delicadeza só que minha mãe tem, ela passou o bracinho dela em volta do meu pescoço, olhou bem no fundo dos meus olhos, e com todo amor e carinho ela disse assim: cala a boca. Na hora, irmãos. O rapaz repetiu o convite, e quando eu fui ver, eu estava frente a frente com o sacrário, dizendo assim: esta foi a minha primeira oração, querido. Se você está aí dentro, cara, se você está aí dentro mesmo, muda a minha vida. E naquela noite, foi a última vez em que o Gilberto usou droga na vida. Amém? Eu conheci um Deus vivo, ressuscitado, poderoso, que me amou diante da minha infidelidade, que me amparou, mesmo quando eu não queria saber dele, e quando ele morreu de braços abertos, foi para me dar salvação, e ali eu me deparei com o amor profundo de Deus, e ali, amado, eu comecei a caminhar com ele, não somente eu, mas a Rita também. E um dia eu olhei para ela e falei: amor, quer casar comigo? A mulher era mais louca que eu, disse sim. Só que eu sempre ia médico, e o médico dizia para mim: Gilberto, quando você tiver diarreia, vômito e febre, os 3 sintomas juntos, será a manifestação do HIV na sua vida, daí você tem pouco tempo. E quando a nossa casinha estava quase pronta, eu me deparei com esses sintomas. Eu tinha uma diarreia que não passava, uma febre que não abaixava, e todo o medicamento que entrava para dentro, e a alimentação voltava para fora. Eu perdi quase metade do meu peso, irmão. E eu não conseguia nem tomar banho mais. E uma das cenas que mais me marcou foi a Rita estar me levando para o banheiro e me sentando em uma cadeira de plástico, porque nem de pé eu conseguia ficar mais. Enquanto ela me banhava, ela jogava água no seu rosto para que eu não percebesse que ela estava chorando e sofrendo. Fui internado na Santa Casa de Santo André. Os médicos descobriram que eu era portador do vírus da AIDS. E descobriram que o meu quadro era irreversível para a medicina. Porque um dia a porta do meu quarto abre e uma luz linda entra, uma luz que eu jamais vi de novo, para do lado da minha cama, e eu ouço a voz mais sublime de toda a humanidade falar comigo e me dizendo assim: filho, você se lembra o dia em que eu te tirei das drogas? E eu disse para ele: eu me lembro, Senhor. Eu vi uma mão se estendendo, e na palma desta mão havia uma chaga. Esta mão segurou a minha mão, e esta voz continuou me dizendo: confia em mim, que eu vou te tirar desta cama também, porque eu não sou um Deus que está morto, mas eu sou um Deus que está vivo e ressuscitado. E no 12º dia, o mesmo médico que disse que ia assinar o meu óbito, foi o médico que estava assinando a minha alta, e eu estava voltando para o meu lar, totalmente recuperado daquela enfermidade chamada pneumonia. Amém? 8 meses depois, pode aplaudir, amado, não ensaia não, é isso aí. Oito meses depois, eu entro em uma paróquia no Vila Vitória, em Santo André, chamada Vila Vitória, e recebo a mão de uma mulher linda em casamento, da minha esposa chamada Rita. Vem cá, Rita. Será que isso merece uma salva de palmas, então?
Mas o amor de Deus vai muito mais além daquilo que nós enxergamos para nós. E aquilo que era impossível para os homens, tornou-se possível para o meu Deus, para o seu Deus, para o nosso Deus. Vem cá, crianças. Chama o Wesley para mim. Ele está aí fora. Os meus filhos. Deus tem poder ou não tem, querido? Pode aplaudir, amado. Ele merece todo louvor e toda glória. Eu gostaria que vocês ouvissem a voz linda que meus filhos têm, né? Meu nome é Richard, tenho 13 anos. Oi, meu nome é Wesley, tenho 15 anos. Obrigado, Deus abençoe. Vai aplaudindo e vai se sentando.